Olá pessoal, tudo bem? Professor Thales Rogério. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma maratona de questões de geografia aqui do canal. Vamos lá? VUNESP 2012, Polícia Militar do Estado de São Paulo para aspirante. Observe o mapa e os climogramas seguintes. É correto afirmar que 1 e 2 referem-se respectivamente aos climas. Alternativa A, equatorial e subtropical. Alternativa B, equatorial e semiárido. Alternativa C, equatorial e tropical de altitude. Alternativa D, tropical úmido e tropical de altitude. Alternativa E, tropical úmido e semiárido. Gabarito da questão, alternativa D, tropical úmido e tropical de altitude. O território brasileiro, em virtude da sua localização e grande extensão, apresenta diferentes tipos de clima. Os principais climas do Brasil são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Para saber mais, equatorial. Predominantemente na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando entre 25 e 27 graus Celsius, com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. Tropical. Abrange estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. Apresenta duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média varia entre 18 e 28 graus Celsius. Semiárido. Predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 graus, e as chuvas são escassas e irregulares. Essas características, além da falta de políticas públicas, construção de reservatório de água, dificultam o desenvolvimento das atividades agrícolas. Tropical de altitude, típico das áreas mais elevadas dos estados do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A temperatura, com média anual entre 18 e 22 graus Celsius, é baixa nas áreas mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Tropical Atlântico. Está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada por volta de 25 graus Celsius. As chuvas, regulares e bem distribuídas, são mais intensas no sul e no sudeste durante o verão e no nordeste durante o inverno. Subtropical. Clima predominante nas porções do território brasileiro situado ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do sul. Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 graus Celsius, considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares e bem distribuídas. VUNESP 2012, aspirante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O mapa a seguir ilustra uma nova proposta de regionalização do Brasil, defendida pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira, na qual a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando conforme os professores os 4 Brasis no mapa representado. Assinale a alternativa que contém o nome científico do principal critério definidor do termo regional
4 Brasis. Alternativa A, meio técnico científico conurbado. Alternativa B, meio científico polarizado. Alternativa C, meio científico informacional globalizado. Alternativa D, meio técnico mecanizado industrializado. E alternativa E, meio técnico científico informacional. Gabarito da questão, alternativa E, meio técnico científico informacional. Comentário da questão. Esse termo serve para identificar espaços de acordo com seus desenvolvimentos e integrações ao mundo tecnológico e globalizado. O homem transforma e adapta o meio natural às suas necessidades, e quanto maior a transformação e a utilização de técnicas modernas e difundidas no mundo inteiro, mais o espaço será pautado pelo chamado meio técnico científico informacional. Na regionalização proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira, a região onde esse meio é mais presente e atuante é a concentrada, que engloba os estados da região sudeste e sul do Brasil. Nessa região se concentram os maiores polos industriais, financeiros e de infraestrutura, de comunicação e transporte do país. Região amazônica inclui os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Possuem baixas densidades técnicas e demográficas. Região Nordeste inclui os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Foi a primeira região a ser povoada, apresenta uma agricultura pouco mecanizada, comparada à região Centro-Oeste e à região concentrada. Região Centro-Oeste inclui os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. Só uma observação: o estado do Tocantins não pertence mais à região Centro-Oeste, pois foi desmembrado do estado de Goiás. Agora, como um estado independente, foi incorporado à região Norte. Região concentrada inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a região que concentra a maior população, as maiores indústrias e principais recursos. VUNESP 2012, aspirante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A tela retrata um dos mais belos e conhecidos cartões postais da cidade de Nova York, o Central Park, localizado nos Estados Unidos, um dos países desenvolvidos do mundo. Após sua leitura iconográfica, conclui-se que a tela descreve, alternativa A falta de itens básicos à população, como alimentação, vestuário e lazer, em cidades com elevada densidade demográfica. Alternativa B, a necessidade cada vez mais crescente da população por educação em cidades altamente urbanizadas. Alternativa C, a qualidade de vida em países subdesenvolvidos, onde o acesso à alimentação, vestuário e lazer torna-se marcante. Alternativa D, a qualidade de vida de seus habitantes, representada pelo acesso a itens básicos como alimentação, vestuário, área verde e lazer. Alternativa E, os parques lineares, característicos dos países desenvolvidos, com baixa densidade demográfica. Gabarito da questão, alternativa D, a qualidade de vida de seus habitantes, representada pelo acesso a itens básicos como alimentação, vestuário, área verde e lazer.
Pela ilustração, infere-se que as pessoas que vivem nesse lugar têm acesso a itens como alimentação, vestuário, lazer, etc. É válido lembrar que, apesar de a ilustração mostrar apenas aspectos positivos, muitos países considerados desenvolvidos têm uma parcela crescente de população pobre, sem acesso a itens básicos. Banca Vunesp, 2014, aspirante da Polícia Militar. Leia o trecho a seguir. A orogênese e a epirogênese não podem ser entendidas como movimentos desarticulados. As duas são produtos da deriva continental e do choque entre as placas tectônicas. A epirogênese corresponde a movimentos lentos e generalizados da crosta continental que sofre soerguimentos ou abaixamentos amplos, epirogênese positiva ou negativa. A orogênese corresponde a movimentos da superfície terrestre através do enrugamento ou dobramento de camadas de rochas sedimentares depositadas nas bacias geossinclinais que margeiam as bordas do continente em áreas de encontros de placas. Os processos referidos no trecho podem ser classificados como: alternativa A, erógenos ativos; alternativa B, endógenos passivos; alternativa C, ajustes isostáticos; alternativa D, endógenos ativos; ou alternativa E, exógenos passivos. Gabarito da questão, alternativa D, endógenos ativos. Os agentes endógenos, também chamados de agentes internos, são aqueles que atuam abaixo da superfície ou que são oriundos de fenômenos internos. Nessa categoria, podemos citar o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. De certa forma, todos esses fenômenos naturais estão articulados entre si e compõem, no geral, uma mesma cadeia de acontecimentos. Na formação e transformação do relevo terrestre, são vários os agentes criadores e modificadores. Eles podem ser classificados em dois tipos: os agentes internos, também chamados de endógenos, que se originam no interior da crosta terrestre, e os agentes externos, também chamados de exógenas, que atuam sobre as formas existentes, modificando-a ou recriando-a, oriundos no interior da crosta terrestre. Banca Vunesp, 2014, aspirante da Polícia Militar. Observe a figura. Analisando a figura, que representa as grandes unidades estruturais do Brasil, segundo Petri e Fulfaro, pode-se afirmar corretamente que: alternativa A, B, conhecida também como cobertura fenozoica, são áreas que recebem ou receberam depósito de materiais; alternativa B, C, são terrenos recentes e de grande potencial erosivo formados no chamado ciclo brasiliano; alternativa C, 1 e 2, formadas no terciário, resultam do encontro da placa sul-americana e africana; alternativa D, os limites das áreas cratônicas coincidem como chapadas e desdobramentos modernos; alternativa E, A, por conta das manifestações tectônicas neogênicas, são áreas de grande estabilidade e movimentação de terra.
Gabarito da questão, alternativa A. B. Conhecida como cobertura fenozoicas, são áreas que recebem ou receberam depósito de materiais. Para saber mais, o Fanerozoico é o éon que abrange a existência de toda a vida que já ocorreu e que ocorre na Terra, ou seja, os últimos 542 milhões de anos na escala do tempo geológico. Este éon é marcado pela explosão da vida nos mares, seguindo ao domínio total dos continentes. As rochas fanerozoicas abrigam 15% de todo o registro geológico e são caracterizadas pela abundância de registro fóssil, contendo desde impressões de organismos mais simples, como os da fauna de Ediacara, até conchas e fósseis de invertebrados, fósseis de vertebrados e elementos da flora fóssil. O éon fanerozoico se divide em 3 grandes eras. A era paleozoica, a vida antiga, de 542 a 251 milhões de anos atrás. A era mesozoica, vida intermediária, de 251 a 65 milhões de anos atrás. E a era cenozoica, a vida recente, de 65 milhões de anos atrás até o presente. Estas grandes eras são subdivididas em períodos, determinados de acordo com o nome da localidade onde as formações estão bem expostas, chamadas de seção tipo, ou por outras características distintas. Os períodos são subdivididos em épocas, sendo mais conhecidas as épocas que fazem parte dos períodos mais recentes, como as épocas Pleistoceno e Holoceno, do atual período Quaternário. VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. Leia a primeira estrofe da música de Gilberto Gil. Pode-se afirmar, com base no trecho da música de Gilberto Gil, que na atualidade o capitalismo atingiu seu período. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada? Um barco que veleje, um barco que veleje. Alternativa A, comercial. Alternativa B, financeiro. Alternativa C, industrial. Alternativa D, primitivo. Alternativa E, informacional. Gabarito da questão, alternativa E, informacional. O capitalismo informacional ou cognitivo refere-se a transformações tecnológicas do sistema capitalista que promoveram doutrinas e práticas econômicas fundamentadas no acúmulo e uso de conhecimentos, em especial a tecnologia de informação. VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. A nova ordem mundial foi uma expressão assinalada no momento da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pode-se afirmar que após o encerramento da Guerra Fria, o cenário geopolítico mundial caracteriza-se pela alternativa A, crescente pluripolaridade do poder econômico e emergência dos grandes países em desenvolvimento. Alternativa B, ausência de um poder supracontinental e de um governo mundial capaz de impor regras universais. Alternativa C, desintegração das organizações internacionais e a adoção de leis de direitos políticos, sociais e ambientais por países membros da ONU. Alternativa D, expansão imperialista das potências europeias e o desenvolvimento acelerado de armas nucleares. Alternativa E,
a articulação de uma política de neutralidade mundial e a adesão dos países emergentes à OTAN. Gabarito da questão, alternativa A, crescente pluripolaridade do poder econômico e emergência dos grandes países em desenvolvimento. É possível afirmar que desde o fim da Guerra Fria, o eixo político, econômico e militar do planeta está em deslocamento. No cenário internacional, o número de atores relevantes tem se expandido nos últimos 20 anos. Esse fenômeno é mais visível nos campos econômico e financeiro, com a substituição do G7, G8 pelo G20, como principal fórum de concertação. A mesma tendência faz-se sentido nas negociações comerciais ou de mudança climática. Um elemento crucial nesse momento de mudança é o papel exercido pelos grandes países emergentes. A notável ascensão da China e da Índia e a recuperação da Rússia demonstram que a multiplicidade de polos de poder é uma realidade à qual devemos nos adaptar. VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. O processo de industrialização do Brasil foi um dos fatores responsáveis pela expansão da urbanização a partir da década de 1960. Atrelado a esse processo, pode-se afirmar que as populações residentes, principalmente nas regiões sul e sudeste, são particularmente afetadas por fenômenos de ordem ambiental, como alternativa A, ilhas de calor e insolação, alternativa B, insolação e enchentes urbanas, alternativa C, enchentes urbanas e friagens, alternativa D, friagem e inversões térmicas, alternativa E, inversões térmicas e ilhas de calor. Gabarito da questão, alternativa E, inversões térmicas e ilhas de calor. A inversão térmica é um fenômeno natural registrado em qualquer parte do planeta que corresponde à inversão das camadas atmosféricas em escala local, de forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas, quando comparadas com as regiões ao seu redor, que acontecem principalmente nas grandes cidades. VUNESP 2014, aspirante da Polícia Militar. Observe a figura. As capitais brasileiras se distinguem nitidamente pela configuração de sua rede urbana, refletindo em sua densidade demográfica. Considerando-se o processo de crescimento das capitais brasileiras, pode-se afirmar corretamente que, alternativa A, Salvador exerce influência sobre a maior parte do Nordeste e centraliza os processos migratórios intrarregionais e interregionais. Alternativa B, São Paulo e Rio de Janeiro pode ser consideradas cidades milionárias e concentra a maior parte de sedes empresariais. Alternativa C, Cuiabá e Campo Grande funcionam como metrópoles nacionais e polarizam pequenas cidades da Amazônia Setentrional. Alternativa D, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis apresentam-se em períodos semelhantes de crescimento e sofrem reflexo dos fluxos migratórios de agricultores do Centro-Oeste. Alternativa E, Belém apresenta-se em um processo histórico de involução metropolitana e destaca-se pela saída de mão de obra especializada para outras capitais regionais do Norte. Gabarito da questão, alternativa B, São Paulo e Rio de Janeiro podem ser consideradas cidades milionárias e concentram a maior parte de sedes empresariais.
Comentário da questão. A urbanização brasileira teve destaque e grande crescimento a partir da segunda metade do século XX. É preciso ressaltar que antes esse processo de urbanização esteve desde o início relacionado a diversas atividades econômicas desenvolvidas no país que contribuíram significativamente para que esse processo ocorresse. Em 1940, a população urbana brasileira era de 26,3% do total. Em 2000, essa população passou para 81,2%. Em números absolutos, em 1940, a população que residia na cidade era de 18,8 milhões de habitantes e em 2000, de aproximadamente 138 milhões. Assim, em apenas 60 anos, os assentamentos urbanos do Brasil foram ampliados de maneira a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. Constatamos, portanto, que ocorreu nesse período um imenso crescimento das cidades. Esse crescimento foi necessário para abrigar essa população, bem como as suas demandas sociais: moradia, trabalho, educação, saúde, transporte, água e energia. São Paulo e Brasília são as principais redes de gestão do país. A primeira, concentrando as sedes de empresa com forte peso no mercado, e a segunda, abarcando as sedes das instituições públicas. O Rio de Janeiro aparece em um segundo nível de concentração, combinando os dois tipos de rede, empresarial e estatal. Banca Vunesp, 2013, soldado da Polícia Militar. A questão está relacionada ao mapa do Extremo Oriente Asiático apresentado a seguir. Assinale a alternativa que caracteriza atualmente a área em destaque no mapa. Alternativa A. As duas Coreias têm apresentado elevado desenvolvimento industrial motivado pelo expressivo crescimento econômico do Japão. Alternativa B. Com o avanço da globalização, as duas Coreias têm sido pressionadas a se integrarem economicamente à China. Alternativa C. Trata-se de uma área de forte tensão geopolítica devido a constantes ameaças nucleares norte-coreanas. Alternativa D. O Japão e a Rússia têm promovido esforços para que a Coreia do Norte se integre à parte sul, formando um único país. Alternativa E. A China tem pressionado a Coreia do Norte a devolver territórios que pertencem à Coreia do Sul, o que provocam tensões militares. Gabarito da questão, alternativa C. Trata-se de uma área de forte tensão geopolítica devido a constantes ameaças nucleares norte-coreanas. Comentário da questão. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu na Península da Coreia nos anos de 1950 a 1953, entre os diferentes governos que haviam sido formados na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Esse conflito foi um dos mais mortais de todo o século XX, causando um total de 2,5 milhões de vítimas. Também contribuiu para agravar a divisão existente entre as duas Coreias. A ocupação militar da Coreia do Norte pelos soviéticos foi encerrada em 1948 e da Coreia do Sul em 1949. A tensão existente entre as duas Coreias intensificou-se após o fracasso das eleições de 1948. No caso da Coreia do Norte, ações começaram a ser tomadas no sentido de promover a invasão da Coreia do Sul. A Coreia do Norte ameaça usar seu suposto arsenal militar contra tradicionais inimigos, como a Coreia do Sul e o Japão. Sempre que isso acontece, criam-se tensões no cenário internacional. Bem, esse foi
mais uma maratona de questões de geografia. Obrigado a todos. Não se esqueçam de inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo, ajudando assim quem está ajudando.